Oi, segunda série, vocês estão com muitas saudades da aula de geografia. Eu tenho absoluta certeza disso, mas por enquanto que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente vai se encontrar aqui, pelo celular ou pelo computador, tá? Então pega o seu caderno, pega o livro, pega lápis, papel e vamos pro nosso encontro de geografia, tá? Gente, a gente tá estudando, lá no comecinho do ano, a gente estudou o capitalismo, né? Que é o sistema econômico que rege a maioria dos países do mundo. O Brasil é um país capitalista, então vivemos, né, em trocas, em relações capitalistas. O que é o capitalismo? Qual é a base do capitalismo? O lucro. O capitalismo vai visar sempre o lucro. O capitalismo não está nem aí para a classe social. Ele quer separar, ele quer afastar as classes sociais. Ele que cria essa ideia de classe social, colocando de um lado os pobres, do outro lado o rico. Ou seja, os pobres, o proletário, os ricos, os burgueses. Então você tem a criação de classes sociais no capitalismo, tá? E aí o objetivo é que cada vez mais essas classes sociais fiquem afastadas, né? Longe uma da outra, porque não há uma boa distribuição de renda, né? E visando o lucro, esse sistema não nasceu do dia para a noite. Esse sistema nasceu há muitos e muitos e muitos anos, décadas e séculos atrás, tá? Desde o começo, quando os caras saíram lá de Portugal e chegaram aqui no Brasil, né? Essa primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, que surge a partir das grandes navegações que saíam da Europa e foram rodando o mundo atrás, né, de novas terras, novos territórios. E aí, quando eles erraram esse caminho para as Índias e chegaram no Brasil, eles descobriram muita coisa que poderia ser usada na Europa, né? Descobriram que a gente tinha um potencial energético e mineral muito grande e, levou, né, essas coisinhas daqui para lá, fazendo com que eles acumulassem riquezas. Então, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, né, o das grandes navegações. E aí o protagonista é a Europa, né? Ele que vai colonizando a América, a África, né? E aí com o que ele juntou das riquezas, a gente parte para a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Já ouviram falar em revolução industrial? Tenho absoluta certeza que surgiu lá na Inglaterra, né? E por que que a Inglaterra se destacou? Porque a Inglaterra e os outros países da Europa, eles tinham um acúmulo de riquezas justamente desse processo das grandes navegações. Esse acúmulo de riquezas, né? Que na verdade é roubo, né, minha gente? Eles roubaram de outros países e aí acumularam, o que deu margem ao próximo, né, a próxima fase, que foi o capitalismo industrial, onde o foco foi a indústria. E aí, gente, a indústria ela consegue produzir em larga escala. Isso significa o quê? Que eles conseguiam ficar mais ricos. E os ricos cada vez ficam mais ricos, né? Como dizia o grupo de poetisas As Meninas, né? E aí, partindo para a terceira fase do capitalismo, a gente tem o capitalismo financeiro. Que aí a gente tem o banco, os grandes bancos surgindo, né, e começando a emprestar dinheiro para as indústrias e para a população de um modo geral, fazendo com que a economia rodasse, 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 rodasse e rodasse e o dinheiro andasse muito mais. Então, só enriquecendo as grandes potências e aí fazendo com que as classes sociais ficassem mais afastadas possíveis, né? A gente sabe que o capitalismo tem esse grande problema aí, que é a diferença de classes, né? E a má distribuição de renda. Olha, eu posso condenar o capitalismo ao máximo? Não, a gente pode também encontrar pontos positivos. Eles são bem menores, pode ter certeza, mas também a gente encontra pontos positivos, né? A gente já experimentou viver em outros sistemas econômicos e podemos dizer que nenhum nem outro acabou dando certo, né? Mas é isso. E será que o capitalismo ele é perfeito? Não, já apontei que há, né, todos esses defeitos, mas ele também está passível a entrar em crise, né?
Existem grandes exemplos de crises do capitalismo, como a crise de 29, que afetou os Estados Unidos, né? Que achou que poderia produzir demais. E não é bem essa história. A gente tem a crise de 70. A gente tem a crise mais atual, que foi a de 2008, né? Que afetou o setor imobiliário, também nos Estados Unidos. Acabou afetando todo mundo, né? Aí vocês já ouviram falar, pô, o Brasil tá em crise, o Brasil tá em crise, o Brasil tá em crise, o Brasil tá em crise. E com certeza a gente vai enfrentar uma nova crise do capitalismo agora, depois da pandemia, né? Vai ser um resultado do coronavírus, vai ser outra crise do capitalismo, né? Porque a gente tá vendo que a economia, ela tá parando, né? O cenário, né? A previsão para os próximos cenários é de queda, né? O Brasil e qualquer outro país do mundo não vai conseguir lucrar muito nos próximos anos, tá? Mas pode ter certeza que o capitalismo vai se reinventar e aí a gente pensa, ó, tem setor que está em queda, né? Agora, né? O comércio está todo parado. Mas quem produz álcool em gel, quem produz máscara, quem produz produto de limpeza não parou. E mesmo que ele não tenha aumentado o valor dos seus produtos, ele está lucrando. É outro exemplo, né? Ele está ali em atividade, as pessoas estão indo comprar também, né? Então, em momentos de crise, acaba que surgem outros setores, né? Eles acabam se destacando. Mas não se preocupe, talvez esse não seja ainda o fim do capitalismo. A gente vai passar por uma outra crise, vai emendar uma crise na outra. E aí eu tenho certeza que ele vai se reinventar de alguma forma. Dentro do capitalismo tem algumas empresas que super se destacam, né? Que são as transnacionais. Vale a pena lembrar delas, né? Ou seja, empresas que surgem em outros países e se distribuem pelo mundo. Vamos pensar em Coca-Cola, em McDonald's, né? Em Burger King. Vamos pensar em grandes redes de supermercado, como o Cencosud, como Walmart, né? Elas estão em vários lugares do mundo, estão aqui no Brasil também, né? Gente, por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta. Até já.